Olá, sou Moacir Arruda, analista do produto e vim falar com vocês um pouco sobre bancos automotivos. Bom, essa é a terceira parte do vídeo. Eu gravei outras duas partes anteriormente que estão disponíveis no canal da CAR. Eu vou colocar também o link aqui na descrição. Na primeira aula eu falei um pouco sobre alguns conceitos básicos, né, como ponto H, percentil, né? E na segunda aula eu foquei principalmente em capas. Então, se você quer ver um pouco sobre alguns desses assuntos, dá uma olhadinha nesses links. E hoje eu vou começar falando sobre espumas. Então, vamos lá. A espuma, ela geralmente tem umas canaletas, né? Que é onde ficam alojadas algumas costuras principais. Nessas canaletas, nós temos algumas janelas, geralmente. Nessas janelas você tem alguns arames que passam ali por dentro da espuma ao longo dessa canaleta toda. E a capa ela é grampeada nessa canaleta. Na aula passada eu falei que a capa ela era grampeada e tal, e eu mostrei algumas formas de grampeamento, como por exemplo o bidinho, o velcro. Então quando eu tenho velcro ele fica alojado nessa canaleta, por exemplo. Então existem algumas formas de fazer a fixação, né? E aqui na espuma é onde eu vou fixar essa capa, geralmente nesses espaços. Então agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como produzir as espumas, né? As espumas elas são injetadas em molde, né? E esse molde, tem aqui uma imagem de um molde, né? Ele é um molde de alumínio fundido. Esses moldes, geralmente eles são compostos por duas partes e ele tem uma articulação, né? Então essas duas partes elas fecham como se fosse uma tampa, né? Ela faz esse movimento de fechar. Esse movimento geralmente ele é feito ao longo da volta do molde no carrossel, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é esse esquema de produção da espuma. Basicamente esse molde ele é aquecido, né? Ele é de alumínio, e você aplica um desmoldante aqui nele para poder tirar a espuma depois, né? Existem moldes que tem partes móveis também, né? Tem segmentos móveis como moldes de plástico, mas a maioria deles, pelo menos dos que eu vi até hoje, eles não têm segmentos móveis, questão de custo também. Então, assim, uma questão que pega muito no molde de alumínio é que você pode ver aqui, ó, essa parede do molde, ela não é muito espessa. Então esses moldes geralmente eles têm paredes mais finas e às vezes algumas modificações, né, muito pesadas que são feitas em espumas, elas exigem um molde novo, né? Por ser um molde fundido, ele é feito com modelo, todo aquele meio de produção de fundição que a maioria de vocês já deve conhecer. Então alterações de espumas geralmente, a não ser que sejam coisas mais básicas, são complicadas. Outra coisa que eu gostaria de falar é, geralmente, se você reparar aqui nessa estruturinha que tem nesse molde, tá vendo? Como se fosse uma barbatana, né? Isso aqui vai formar aquelas canaletas que eu disse anteriormente. E aqui, ó, dá pra ver que tem uma regiãozinha maior, que é a janelinha. E aí dá pra perceber que existe como se fosse um suco aqui nesse ressalto. É aqui onde os arames são colocados, né? Então as ferragens que vão por dentro da espuma são colocadas aqui no molde, né? Dependendo, por exemplo, o velcro, geralmente tem algum ímã aqui onde você coloca o arame ou o velcro e tal, e ele fica, essa ferragem, esse arame, ou seja lá o que for, um clipe, por exemplo, eles ficam fixos no molde. E quando a espuma vem, ela preenche e incorpora essa minuteria dentro da espuma, né? Então vamos passar para a produção. Aqui, eu fiz esse esqueminha aqui bem básico para ilustrar o seguinte. Aqui eu tenho como se fosse uma linha de moldes, né? Aqui eu tenho vários moldes aqui no caso,
Esses moldes podem ser da mesma ferramenta ou de ferramentas diferentes, geralmente são ferramentas diferentes. Aqui eu tenho um operador que aplica as minuterias, né, dentro do molde, às vezes o desmoldante também. E esse carrossel aqui ele vai girando, né? Conforme ele gira, geralmente são robôs que fazem essa injeção da espuma, né? Essa injeção na verdade é um derramamento, né? Ele vem e derrama um composto, né? A mistura geralmente é feita no bico do robô, os compostos químicos para dar a formulação química ali da espuma, e derrama ali, né? Essa espuma derramada ela vai crescer como se fosse um bolo em um forno, né? Então esse molde, conforme ele vai andando na linha, ele começa a fechar, né? Então aqui ele começa a fechar, ele fecha, aí quando ele está completamente fechado, ele passa por dentro de um forno, e aí depois ele volta a abrir. E aí, no que ele termina de abrir, um outro operador vem aqui e remove essa espuma, faz a limpeza do molde, e ele coloca essa espuma em uma esteira. A primeira coisa que acontece com essa espuma, após ela ser removida do molde, é ela ser calandrada, né? Ela é calandrada entre 2 cilindros para remover o gás interno da estrutura da espuma, né? Se você não remover esse gás, provavelmente você vai ter defeitos depois nessa espuma, né? Ela vai murchar, vai enrugar, você vai perder essa estrutura dessa espuma, o formato, muitas vezes. Então é necessário passar por esse processo de calandragem. Aí essa espuma geralmente vai para uma outra esteira, onde um operador vai fazer o acabamento nela, vai remover algumas rebarbas, ela vai passar por inspeção visual, tudo mais. Às vezes você tem aplicação de anti-squeak. O anti-squeak ele é um produto, geralmente ele é aplicado através de spray, né? E ele serve para... Squeak é rangido, né? Seria um rangido. E ele é utilizado para evitar um rangido quando você tem um contato da espuma com a estrutura metálica do banco, né? Então, dentre outras coisas, existe esse tipo de artifício. Eu esqueci de dizer que nessa face B da espuma, a parte interna dela, pode haver muitas vezes a aplicação de um TNT em algumas regiões, né? Não só na face B, às vezes numa lateral. Esse TNT ele serve para reforçar a espuma, às vezes no contato com a estrutura, para evitar que ela se rompa, né? É um elemento, basicamente um elemento estrutural ou para evitar desgaste, né? Para manter a estabilidade da espuma. Então, após passar por esse rebarbamento, né? Esse acabamento aqui da espuma, inspeção visual, aplicação de anti-squeak, essa espuma ela vai ser repousada, né? Ela vai para um estoque, né? Você tem lá estoque de espumas programado, né? Geralmente a fábrica ela precisa ter uma programação antecipada, porque a espuma ela precisa curar, ela fica descansando ali nesse estoque por algum tempo, sei lá, uma semana, às vezes mais, para ela terminar essa cura. Então a fábrica precisa ter esse tipo de programação, né? Nós vamos produzir tantos veículos de tal modelo e etc, né? Porque imaginando aqui, ó, você tem um modelo de carro, vamos falar lá, o carro XPTO. Esse carro, ele pode ter, sei lá, várias versões. Digamos que ele tem uma versão mais base de entrada, né? Uma versão intermediária e uma versão com mais conteúdo, né? Então, às vezes não, na maioria das vezes você vai ter complexidade de espuma ali, porque às vezes um banco elétrico não vai poder usar a mesma espuma de um banco manual. Às vezes um banco que tenha um airbag lateral não vai poder usar a espuma de um banco que não tem airbag, né? Quer dizer, o que tem não usa o que não tem, né? Então você tem várias complexidades de espuma ali que formam um carset. Então você precisa ter essa espuma produzida
já com antecedência para poder montar aquele veículo. Então, a fábrica precisa com antecedência produzir essas espumas para ela poder ter o tempo de cura. Né? Se você montar essa espuma antes dela curar, você pode ter defeito, né? Ter problema de qualidade final. Então, é uma etapa importante também do processo. Então, eu vou passar um videozinho que mostra algumas etapas dessa produção aqui. Não mostra tudo, mas mostra alguma coisinha. Vamos lá. Então aqui ó, nós temos o robô fazendo a injeção da espuma, né, no molde. Esse molde aberto. Aqui tem um operador removendo a espuma e jogando na calandra, né? Aqui é um operador fazendo o rebarbamento da espuma com uma maquininha de corte. Essa seria a fase de inspeção, né? Uma inspeção visual. Então, basicamente, o processo é esse, né? Esse vídeo que eu passei alguns pedacinhos para vocês aí, ele é um vídeo que está no YouTube, né? Eu vou colocar o link aqui. É um vídeo sobre espuma reciclada. Eu vou linkar ele aqui na descrição do vídeo para vocês, se tiverem curiosidade de ver melhor esse vídeo, né? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas propriedades da espuma que são importantes para a gente, né? Na verdade, as mais importantes. E aí eu tenho, por exemplo, aqui dureza, densidade. Então muitas vezes existe um desencontro ali, né, de informações. A pessoa pode pensar em dureza e densidade e pensar que elas estão diretamente relacionadas. Na verdade, não. Você pode, com a mesma densidade, obter diversas durezas diferentes da espuma, né? Isso por quê? Porque você tendo uma formulação de espuma, você pode fazer com que a estrutura dela se modifique, né? Ela pode ser mais intrincada ou menos, né? E com isso você altera a característica de dureza. Na verdade, a dureza ela está mais relacionada com o conforto. Então, é importante definir qual vai ser a dureza da espuma. Para isso, sim, existem muitos estudos que são feitos dentro das montadoras, né, sobre conforto, porque conforto é um tema muito complexo. Assim, você pode, por ser subjetivo, você pode ter uma pessoa que vai dizer que aquele banco é confortável e outra que não, né? Isso vai depender da altura da pessoa, vai depender de gostos, né? Preferências. Então, existem muitas coisas que as empresas fazem assim para tentar melhorar essa característica. Às vezes você tem testes cegos, né? Em que as pessoas sentam em um banco, em vários bancos, para poder dizer se gostam ou não daquilo, qual elas acham mais confortável. Às vezes o mesmo banco com espumas com durezas diferentes, em regiões diferentes. Então, assim, é um desenvolvimento que geralmente tenta se trazer algo ali comum, assim, que seja aproveitável, independente do segmento do veículo e tudo mais. Assim, é um trabalho intelectual bem extenso e cada montadora tem o seu. Eu falei anteriormente sobre dupla dureza, né? Lá no início, no primeiro vídeo, se não me engano, eu citei isso. Então, às vezes você pode ter, por exemplo, no inserto do banco, uma dureza, né, menor, e aí nessa região aqui, essa dureza vai ser maior, para te proporcionar uma sensação de suporte melhor ali e tal. Então essas canaletas, elas geralmente, se você derrama, né, injeta uma composição aqui nessa região do molde e outra aqui nessa região, né, calculando tudo certinho, é possível fazer com que essa espuma se encontre e que tenha uma divisão nessa dureza. Às vezes da banana, né, do bolster com inserto também você tem essas diferenças. Então é possível fazer esse tipo de jogo. Às vezes, se você não tem uma canaleta, cria-se uma canaletinha mais fina só para fazer essa divisão, né, que no final na capa ela não vai ser perceptível, né, no banco final. Então existem
essas possibilidades. Então a densidade o que seria? Seria a quantidade de material ali dentro, né? Digamos assim, você pode ter uma espuma mais densa ou menos densa. Geralmente quanto mais densa ela é, maior vai ser a durabilidade dessa espuma. Mas também ela vai ser mais cara. Então é preciso ter ali um meio termo, né, de densidade, praticável em relação ao custo. Eu coloquei aqui também um tópico sobre espessura, porque além de ter essa característica que a gente chama de meat to metal, né, seria a carne até o metal, que é o que? É a distância do ocupante até a estrutura metálica. Essa espessura, tanto no assento quanto no encosto, ela tem uma espessura mínima, né? Uma distância mínima que o manequim tem que estar da estrutura ali. Então, o projeto do banco tem que ser feito respeitando essa dimensão. Essa dimensão também é limitada pela própria espuma. Existe uma espessura mínima que você pode ter ali que a espuma vai preencher, né? Como eu disse anteriormente lá, a espuma cresce como se fosse um bolo, né, numa forma, ali dentro do molde. E ela vai preenchendo, né, uma massinha, um pouquinho de massa ali que forma uma pocinha e ela vai expandindo. E ela precisa passar por preencher todas as regiões do molde. Então, às vezes, se eu tenho uma espessura muito reduzida em uma região, essa espessura muito reduzida vai impedir que essa espuma se espalhe por dentro do molde. A espuma também, ela gera bolhas, né? E às vezes aquela espessura mínima pode ter uma bolha ali. E tendo essa bolha, você vai ter um defeito de preenchimento, né? Então, geralmente é por volta de 15 milímetros, assim, essa espessura mínima de espuma, né? Tem variações, depende das melhores práticas de cada montadora, tudo mais, e de cada fabricante. Então, essas características são as mais importantes que eu queria falar. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre como essas características são, principalmente a dureza, né? Como ela é medida nas espumas. Então, basicamente, nós temos dois tipos de provas. Existem normas, né? A ASTM, que normaliza esses testes, e existem algumas variações de práticas, né, dentro dessa norma. Então, basicamente, você mede a dureza da seguinte forma: você tem uma espuma que você vai comprimir ela até uma porcentagem, até uma dada porcentagem dessa espuma, digamos até, por exemplo, 50%. Aí você vai medir qual que é a carga de resistência dessa espuma e vai retornar. Às vezes você comprime mais e retorna um pouco, depende da norma, tem que dar uma olhada na norma para entender melhor esse mecanismo, mas basicamente é a compressão, né, dessa espuma. E existem duas formas de fazer isso, o IFD e o CFD. Eles seriam indentation ou compression, foam deflection. A diferença básica é a seguinte: o CFD, ele é esse teste aqui, ó. Eu coloquei aqui uma foto de uma máquina. Você tem um disco de um diâmetro especificado por norma e você tem um corpo de prova que é retirado do centro da espuma. Esse corpo de prova, ele tem as dimensões especificadas lá e você faz o teste nesse corpo de prova. Então ele é um ensaio destrutivo, né? E geralmente quando você está começando a produzir um banco, né, uma espuma nova, esse teste ele é feito para garantir que o processo está legal. Conforme o processo está bem definido e tudo mais, a espuma já está considerada no nível legal, você começa a passar para o IFD. O IFD, ele é feito da seguinte forma: você tem, ao invés de ter um disco na máquina, você tem um indentador. O indentador é como se fosse uma ponta, né? Um punção. Esse punção ele vai pressionar a espuma em um dado ponto, né?
esse ponto geralmente ele já é especificado. Ele vai fazer a mesma coisa, vai preencher, vai prensar essa espuma, vai apertar nessa espuma até uma porcentagem especificada dela, vai medir a carga e vai retornar. Esse teste de IFD geralmente ele é feito ele é feito em regiões já especificadas. Muitas vezes você tem até lá na espuma uns pontinhos especificando, ó, aqui nesse ponto, uns pequenos sulcos ali especificando. É aqui que você precisa pressionar essa espuma, tal, né? No bolster ou no inserto, em algumas regiões definidas. E para isso, aqui nessa imagem tem uma máquina possível para ser utilizada para isso, né? E aqui eu tenho uma base, né? Essa base, ela copia, geralmente aqui tem a fixação dela, né? Essa base ela é removida e trocada por outra conforme o modelo de espuma que vai ser testado. E ela copia a face B da espuma, né? O lado de baixo da espuma. Então a espuma ela é acomodada aqui, né? Ela é encaixada certinho nessa base. E depois que ela é encaixada, que é feito esse teste. É importante citar que o IFD ele considera não só o material, ele considera a geometria da espuma, né? Então, o que eu faço em uma espuma, o que eu especifico, o valor especificado para uma espuma, ele dificilmente vai ser o mesmo para outra espuma. Então, seja na banana, seja no inserto, tal, cada região, cada espuma vai ter um valor diferente, que vai ser especificado ao longo do tempo, né? Geralmente, como eu disse, o CFD vai ser feito inicialmente, conforme o processo está redondo, você começa a fazer um estudo com o IFD para determinar quais são esses valores. Uma vez que esses valores estão determinados, você pode abandonar ou reduzir a quantidade de CFD que você faz para poder manter ali sem ser um teste destrutivo, né? Um teste não destrutivo que tem um custo menor, né? O fabricante da espuma geralmente agradece. Outra característica que é importante na espuma também é a sua esterese. A esterese seria o que? Seria a absorção de energia. Ela é feita da mesma forma que é feito o IFD, né? Da mesma forma, eu digo assim, com a mesma máquina. Ela vai medir, na verdade, quando você comprime a curva de carga e deflexão, né? Comprimindo e depois removendo a carga. Então, você tem uma diferença ali, né, na curva, quando você faz essa deflexão no material, essa compressão e descompressão, né? Aplica e remove a carga. Então, você tem um gráfico que é dado geralmente, né? Eu vou colocar aqui esse gráfico para vocês verem. Então, é um gráfico geralmente desse tipo, assim, né? A curva não vai ser idêntica a essa, mas é um gráfico desse tipo. É um gráfico onde eu tenho aqui a tensão e a deflexão, né? A deformação. Então, conforme eu aplico carga, essa deformação aumenta, só que ela não é uma reta, né? Então, eu aplico carga, ela tem um comportamento, e quando eu removo essa carga, ela tem um comportamento diferente. E aí, nisso eu tenho essa área central aqui, ó. Essa área ela corresponde à absorção de energia da espuma, né? O quanto ela absorveu nesse ciclo. Então, basicamente, as características mais importantes de espuma, como ela é produzida, são essas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre apoia-cabeça. Apoia-cabeça, que é aquela peça que fica acima do banco, né? Muitas vezes você pode pensar que ele é um item de conforto, né? Que eu estou ali no carro, eu encosto a cabeça ali para dirigir mais confortavelmente, ou eu sou um passageiro, eu encosto ali para descansar, para dormir. Existem muitas pessoas que têm essa noção, né? Mas na verdade o apoia-cabeça ele é um item de segurança, né? Inclusive a ET 17 ela define quais são as limitações. É importante dizer que assim, é um item de segurança tão importante
que a partir de janeiro de 2020 ele já é obrigatório em todos os veículos, sejam modelos novos ou sejam modelos mais antigos que são produzidos. Ele é necessário, né? Ele é mandatório, inclusive no posto central, no assento central do banco traseiro, né? Do banco segunda fila. Então todos os assentos eles têm que ter um apoia-cabeça para poder ser homologados para o Brasil. Então, por que isso, né? Por que ele é obrigatório? Existe uma coisa chamada efeito chicote, né? O whiplash em inglês, que seria no advento de uma colisão posterior, né? Ou seja, um carro bate atrás do outro. Geralmente o que acontece é um coice, né? O carro ele tem uma aceleração repentina, né? O carro ou tá andando ou tá parado e ele de repente ele dá um pulinho para frente. Nisso, o ocupante que está sentado lá dentro, a cabeça dele chicoteia para trás, porque a cabeça é pesada, né? O carro de repente se move rapidamente e ela faz esse movimento de chicotear para trás. Nesse chicoteamento, o que pode acontecer? Eu coloquei aqui a imagem de uma coluna humana toda movimentada para trás, assim. Essa movimentação repentina, ela pode machucar tanto a musculatura, como em alguns casos mais severos, você pode ter alguma fratura nas vértebras, né? Tipo porque uma vértebra ela encosta em outra muito bruscamente, pode ter uma fratura ali. Isso pode inclusive causar a morte do ocupante, tá bom? Então é muito importante o apoia-cabeça. É muito comum as pessoas entrarem num carro e não darem nem a mínima atenção para o apoia-cabeça. Existem até alguns apoia-cabeças que incomodam, né? E as pessoas, eles incomodam de propósito, que é para a pessoa ir lá e levantar e ajustar ele, né? Para poder utilizar durante sua viagem. Assim como o cinto de segurança, o apoia-cabeça é um item muito importante de segurança, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as configurações mais comuns, né? Que seriam, no caso, eu tenho aqui o integrado ou fixo, que seria o que? Seria quando eu tenho um apoia-cabeça que ele não tem nenhum tipo de ajuste, né? Como esse modelo aqui, por exemplo. Ele fica integrado, ele é fixo mesmo, né? A espuma dele geralmente é a mesma espuma do encosto, né? A estrutura dele é feita junto com a estrutura do banco, né? Então ele é estruturado dessa forma. Isso é o que a gente chama de integrado ou fixo. Eu tenho também o ajustável, que seria aquele mais comum, né, hoje em dia, que é um que eu tenho regulagem de altura, que seria o apoia-cabeça de 2 vias. Existem outros também, existem 4 vias, 6 vias, né? Ou seja, tem apoia-cabeça que além de ter essa regulagem de altura, ele tem essa regulagem aqui que faz ele chegar mais para frente ou mais para trás. Tem alguns que tem esse movimento de girar o apoia-cabeça, né? Então, existem algumas variáveis possíveis no apoia-cabeça ajustável. Isso por quê? Porque, na verdade, quanto mais próximo da sua cabeça, né, eu tenho aqui a cabeça do ocupante e o apoia-cabeça. Você concorda comigo que quando eu tenho aquele impacto posterior, a cabeça vai para trás, ela bate no apoia-cabeça, o apoia-cabeça é um anteparo que evita que você dobre muito o pescoço. Quanto mais distante esse apoia-cabeça for, mais para trás e mais você pode se machucar. Mais para trás a cabeça vai, mas você pode se machucar. Então existe uma dimensão ali ótima para isso, né? Só que ao mesmo tempo, como cada pessoa tem uma altura diferente, tem um ajuste diferente, é difícil você conseguir essa dimensão ótima, né? Por questões de conforto também, né? Essa dimensão, às vezes, para uma pessoa vai ser confortável, para outra ela pode empurrar a cabeça um pouco para frente, para outra ela pode estar muito distante. Então, esse ajuste não só de altura, né? Mas de distância do apoia-cabeça, ele é um item a mais ali, um plus, né? Que a gente tem. E também
acaba sendo uma segurança a mais. Só por curiosidade, essa distância entre a cabeça e o apoia-cabeça, ela é chamada de backset, né? Então é uma dimensão bem importante também. O terceiro tipo de apoia-cabeça que eu coloquei aqui é o ativo. O ativo, eu coloquei uma imagenzinha aqui porque eu tenho até algumas fotos do mecanismo e tal, mas não dá para entender muito bem pelo mecanismo, então eu preferi botar essa imagem. O apoia-cabeça ativo, o que ele é? Ele é um apoia-cabeça que está lá, ele fica na sua distância e no momento de colisão ele vem para frente. Então, digamos que eu tenho ali um backset muito alto, ou às vezes não, às vezes o backset até é ideal, mas quando no momento do impacto ele faz isso, ele cola na sua cabeça e evita que você tenha o efeito chicote e se machuque. Como isso acontece? Geralmente eu tenho um sistema de contrapeso lá tal e que ele fica próximo da sua lombar. Então quando tem esse impacto, a sua lombar está ali, né, o banco te empurra para frente e você acaba, a sua lombar empurra para trás do banco e faz esse movimento de jogar o apoia-cabeça para frente. Existem outros tipos, mas esse é o mais comum, de apoia-cabeça ativo. Novamente, você vai ter isso somente em veículos premium, assim, em casos aqui no Brasil um pouco mais raros. Então vamos passar agora para algumas características básicas de apoia-cabeça posterior, traseiro, segunda fila, terceira fila, né? Novamente, eu tenho integrado o fixo, a mesma coisa do primeira fila, né? Ele vem ali junto com o assento, tanto estrutura quanto espuma. Eu tenho o ajustável. Assim, ajustável geralmente é em altura. É muito difícil. Eu acho que eu nunca vi, na verdade, um banco de segunda fila ou de terceira com um ajuste de distância do apoia-cabeça. Geralmente é só altura. Eu tenho o apoia-cabeça em cela ou em vírgula, né? Shingle, né, em inglês, que é esse apoia-cabeça aqui central, que o que ele faz? Eu tenho aqui o encosto do banco e ele abraça o encosto. Esse é aquele que eu citei. Geralmente ele incomoda o ocupante, por quê? Porque quando ele está abaixado, ele não está na posição de uso. Então as suas costas ficam batendo aqui nele, né, e te jogando um pouquinho para frente. Então você precisa levantar ele para poder utilizar. E você abaixa ele por questão de visibilidade. Então, quando esse apoia-cabeça está baixo, você vê que a linha de visão dele, né, que é maior. Um apoia-cabeça que não é dessa forma, ele ocupa um espaço maior ali e atrapalha o motorista, né? Pensando nisso também, existe o rebatível, que seria esse aqui. Aqui eu tenho um caso até extremo. Esse aqui ele rebate praticamente 180 graus, ele encosta aqui no encosto. Esses apoia-cabeças aqui, nesse caso, quando você rebater esse banco, ele vai ocupar um espaço menor aqui. Além de ter uma visibilidade muito superior para o motorista, ele vai ocupar menos espaço na hora de rebater. Assim como o apoia-cabeça em cela, né? Uma das vantagens dele é que você tem um espaço menor aqui quando você rebate esse banco, né? Porque imagina aqui que o encosto geralmente ele é mais alto do que o comprimento do assento. Então, quando você rebate o banco, ele fica mais para frente do que o assento, digamos. Então, você pode ter uma dificuldade ali em fazer esse rebatimento de acordo com o ajuste do banco primeira fila. Então, são duas vantagens que você tem com esse tipo de apoia-cabeça. Agora, o rebatível, ele tem essa vantagem e uma visibilidade muito maior, né? Existem uns modelos, que até são mais comuns do que esse daqui, que ele rebate e fica a 90 graus, um pouco mais de 90 graus, não fica completamente assim. Ele também ajuda no caso de você rebater o banco e ocupar um espaço menor. E aí geralmente inclusive quando você vai rebater esses bancos aqui, geralmente você tem um mecanismo ali dentro que ao você destravar o banco para rebater, ele já desce.
né? Geralmente esse movimento é feito em conjunto, coordenado. E aí o ocupante, quando ele vai usar, ele levanta esse apoia-cabeça simplesmente, ele fica travado para cima. Existe um outro tipo de apoia-cabeça integrado, que seria um que não é integrado no banco, ele é integrado geralmente no teto do carro. Assim, isso não é muito comum, na verdade é bem raro, e eu acredito que em veículos novos nem seja possível mais. Eu acho que da forma que a norma traz esses requisitos, para o CONTRAN também, não é mais possível fazer esse tipo de apoia-cabeça. Eu acho que eu já vi uns 2 ou 3 modelos assim, que nem existem no Brasil, que tem esse tipo de apoia-cabeça, né? Geralmente em banco posterior também, segunda, terceira fila, principalmente em terceira, mas não é muito comum. Então, basicamente, apoia-cabeça era isso que eu tinha para falar. E agora eu vou para o nosso último tópico, que seria o ISOFIX. O ISOFIX, assim como o apoia-cabeça, ele é um item de segurança, né? Ele tem um requisito homologativo que é dado pela ET 14, e assim como o apoia-cabeça central de bancos posteriores, ele já é obrigatório. Então, qualquer veículo novo, seja um modelo antigo ou um modelo novo, fabricado a partir de janeiro de 2020, obrigatoriamente tem esse item. Esse item, muita gente já deve conhecer, muita gente às vezes se pergunta para que serve aquilo, o que é aquilo, por que está ali, né? Ele é um engate para cadeirinha de crianças, né? Ele, como funciona, né? Ele tem 2 arames, né? Esses 2 arames, essa imagem que eu coloquei aqui é uma imagem da própria norma, né? da própria ET 14. Eu acho que ele tá, na verdade essa imagem está em um anexo, então provavelmente aparece em mais de uma ET. Sim, ele aparece em mais de uma. Esse arame, ele tem um diâmetro de 6 milímetros e ele tem umas dimensões mínimas ali que tem que ser respeitadas para esse veículo ser homologável. Ele pode ser tanto instalado para frente, né, assim, no mesmo sentido do banco, como ele pode ser instalado ao contrário, né, virado para trás do carro, ou ele pode ser instalado virado para os lados do veículo. Né? Existem essas possibilidades segundo a ET. O mais comum é que a cadeirinha esteja virada para frente, tá no mesmo sentido do carro. E geralmente, por que eu vou falar disso? Ele não é um item especificamente de banco, mas na maioria das vezes a gente vê ele no banco. Ele pode estar no assoalho, pode estar na lateral do carro, ele pode ser fixo de uma forma completamente independente do banco, assim, né? Mesmo o tirante superior, né, o top tether, que eu vou explicar mais a fundo daqui a pouco. Mas geralmente é no banco. Então, quando ele é no banco, ele é feito dessa forma aqui, ó. Você tem uma identificaçãozinha ali no banco, que é obrigatória também. E esses 2 arames, eles ficam acessíveis ali para você poder engatar a cadeirinha. A cadeirinha, ela tem um gancho normalizado também. Esse gancho tem as dimensões de acordo com a norma, a própria ET. E então você tem um engate rápido, que é um engate considerado mais seguro para o ocupante infantil ali, né? E assim, comprovadamente, a gente tem resultados melhores, né, com esse tipo de cadeirinha, ou esse tipo de fixação. Então, basicamente, são 2 arames e eu tenho um terceiro ponto de apoio. Como funciona? Eu tenho ali esses 2 arames, só que no momento do impacto, né, no momento de colisão do veículo, imagina aqui que eu estou com a cadeirinha virada para frente do carro, eu tenho os 2 arames para trás do carro aqui. Essa cadeirinha ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai afundar no banco. Então, geralmente, eu tenho um terceiro apoio. O terceiro apoio, geralmente, ele sai da cadeirinha
e ele é o tirante superior que engancha em um terceiro ponto. Esse terceiro ponto ele pode ficar ali acima do banco, pode ficar atrás do banco, pode ficar no assoalho. Assim como o ponto de ancoragem do cinto de segurança, esse tirante ele tem uma área permissível em relação à própria cadeirinha. Então essa área permissível ela te dá uma gama de opções. Respeitando essa região, né, esse veículo pode ser considerado homologável. Então esse terceiro ponto ele evita que o banco gire. Uma segunda opção que existe na norma também, ao invés de eu ter um tirante superior aqui, é eu ter um pezinho. Esse pezinho ele não é tão comum assim quanto o tirante, né? Mas ele também existe, é uma opção. E no caso, se eu tiver esse pezinho, ele vai fixar ali no assoalho, à frente do banco. E aí quando houver esse impacto, ele vai impedir que a cadeirinha afunde, né? E isso protege melhor o bebê. Aqui eu coloquei um modelo que tem essa perna de apoio, que seria na verdade um suporte para um adaptador para bebê conforto. O bebê conforto ele vem aqui e encaixa aqui em cima, né? Ele tem esses ganchos normalizados, iguaizinhos da cadeirinha, e o pezinho. Assim, o bebê conforto, quem tem criança conhece bem, né? Geralmente, mas é tipo um bercinho que você coloca ali, né? E basicamente, então, o que eu tinha para falar para vocês, considerando simplesmente as características mais básicas de banco, era isso. Assim, existem, como eu disse no início, na primeira aula, o banco ele é um desenvolvimento multidisciplinar muito extenso. Ele envolve muitas áreas de conhecimento, e de tudo isso que eu falei, assim, eu acredito que eu tenha abrangido só o básico que você precisa saber para começar a trabalhar. Claro, eu estou considerando que você já trabalhe na área automotiva, ou que você já estude engenharia, ou já seja um projetista, alguém que já conhece alguma coisa sobre plásticos, sobre estruturas metálicas, né, conjunto soldado, etc. Que, aliás, são duas outras disciplinas muito extensas. Então, basicamente é isso, né, sobre bancos. Se você gostou dessa aula, deixa um comentário pra gente, né, deixa seu joinha, se inscreve no canal da CAR. A CAR vai lançar outros conteúdos mais futuramente. Se você quiser estar antenado nisso, né, ativa o sininho ali que você vai ficar a par de tudo. Muito obrigado por acompanhar essa aula até aqui, né, e até a próxima.